Olá, queridos amigos, queridas amigas, onde quer que estejam, que Deus vos abençoe. Está a começar então o programa Lições da Bíblia na Imagem. Nesta semana nós estamos aprendendo o problema do mal na lição número 7. E o nosso verso-chave para memorizar se encontra em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que tem como tema: E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O problema do mal. Vamos entender este tema a partir da nossa imagem. Bora lá à descrição. Em primeiro lugar, nós vemos dois caminhos, num lugar vácuo, como se fosse o vale da sombra da morte, onde qualquer movimento brusco efetuado pode levar alguém a despenhadeiro abaixo. Em segundo lugar, nós vemos duas placas que indicam qual dos dois caminhos o caminhante deve confiar. Em terceiro lugar, na direção onde a placa diz para confiar, é um caminho com acesso livre, sem nenhum obstáculo, só que é regido acima pelos poderes das trevas, nuvens negras assombrando todo o caminho. Ao passo que o caminho da direita, onde se deve confiar, logo à primeira vista parece ser interditado por uma grande e imensa montanha. Mas se olhares bem sobre a montanha, há um túnel em forma de um coração que dá uma passagem. Apesar de ser um lugar assustador, mas temos ali um acesso. E o mais incrível em tudo isso é que o caminho que se deve confiar é regido pelo poder das luzes. Olhe bem, nem por detrás da montanha tem uma luz que infunde clareza, que infunde visibilidade, até traz um brilho nas orlas, ou seja, nas bordas da entrada do túnel, feito a partir de um coração. Agora, nota bem, se olhares a fundo, com muito afinco mesmo, perceberás que na placa que indica o caminho a não confiar, tem um arroba. O que é um arroba? Vamos perceber isso ao decorrer da nossa lição. Algumas perguntas. Se Deus é bom, por que há tanto mal no mundo? Por que o mal existe? Na verdade, esta é uma pergunta que leva milhares de pessoas a não confiar em Deus, milhares de pessoas a desenvolverem ceticismo para com a palavra de Deus. E o que nós temos que perceber é que, no fundo, essa pergunta é um mistério para o qual não encontramos explicação. Ninguém tem explicação para isso, senão apenas o próprio Deus. Muitos ateus apresentam o problema do mal como razão do seu ateísmo. E na verdade é isso. Mas o que nós temos certeza e acreditamos é que o Deus da Bíblia é totalmente bom e totalmente justo, e podemos confiar nele, mesmo com o mal que tanto afeta o nosso mundo decaído. Agora vamos a uma breve análise e interpretação da nossa imagem. Ao ver esses dois caminhos, a imagem da lição está nos a dizer que nesse mundo só há dois caminhos, E nesse mundo cada um tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Cada um pode decidir aonde quer seguir. Deus nos fez assim. Até os anjos também têm a liberdade de escolha. E a Bíblia diz: há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas o seu fim é a morte. Em segundo lugar, precisamos compreender que há um ditado assim que enuncia o seguinte: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. A Bíblia diz que eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra por mim achará pastagem, e entrará e sairá livremente, disse Jesus num dos evangelhos. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a vida ao olhar para Jesus. Então, se há um caminho que nós temos que seguir, é nada mais, nada menos o caminho certo e o caminho de Deus.
por mais que andemos no vale da sombra da morte, como nós vemos aí na imagem, num espaço vácuo e tal, num terrível abismo escuro, mas se esse for o caminho de Deus, saiba que você está sendo iluminado por Deus, como a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. E se você olhar lá no vértice da imagem, verás que são nuvens negras com a mesma cor da montanha, o que nos indica que Satanás sempre vai colocar obstáculo em nossos caminhos. Satanás coloca os obstáculos em nossos caminhos para que nós não possamos seguir a vontade de Deus, para que nós não possamos ser salvos. Se você olhar, perceberá que a luz que está lá no vértice superior dessa imagem é uma luz forte, fulgurante, resplandecente, capaz de iluminar o caminho, de modo que a pessoa que caminha possa andar pelo caminho direito, possa andar e chegar até onde Deus deseja que ele chegue. Mas Satanás, em toda a sua malícia, o que ele faz? Coloca montanhas e dificuldades, coloca problemas, situações difíceis que podem obscurecer a nossa visão, de modo que nós não possamos ver a luz que nos atrai, que é Deus nos chamando para mais perto de si. O mesmo aconteceu com Jó. Satanás trouxe dificuldades, até que uma das passagens de Jó 30, 26, Jó disse que eu esperei o bem, mas o que me veio é o mal. Mas Deus é tão incrível que mesmo com a montanha impedindo o nosso caminho, Ele consegue abrir um caminho sobre a rocha. Deus é como se fosse uma perfuradora. Deus cria um escape, só que não é um escape qualquer, é um escape de amor para resgatar aquelas pobres criaturas que se encontram em situações indecisas. E o arroba, o que significa? E qual é na verdade o problema do mal? O arroba significa o seguinte: significa que muitas vezes as mensagens que você vai receber, os endereços que você vai receber, sejam eles eletrônicos, no e-mail, no Instagram, no WhatsApp, nas mídias, enfim, em todas as redes sociais que nós usamos, muitas sugestões que lá aparecem são sugestões que nos procuram desviar da vontade de Deus. Mas graças a Deus nós estamos aqui para partilhar endereços que procuram partilhar aquilo que Deus quer. E se você aceitar, Deus estará consigo em seu coração. Isso nos dá a entender que o mundo que nós vivemos, a mensagem que você mais vai ouvir será a mensagem do inimigo, será o caminho esquerdo, o caminho das trevas, razão pela qual, se olhares bem para a placa, verás que a placa maior é a placa do mal, que diz, apontando o caminho a não seguir, mas a placa do bem é pequena, o que nos dá a entender que o bem é propagado em pequeno número, em pequena quantidade e por pequenas pessoas, mas o mal é pela maioria. O problema do mal, na verdade, é que cega o nosso entendimento. O mal cobre-nos da luz que Deus nos dá, mas como Deus é amor, sempre vai nos dar um escape. Não permitirá que o mal sempre vença em nossas vidas. Na verdade, essa montanha aí foi colocada pelo mal, porque o inimigo sabia e sabe que se os caminhos estiverem livres, sem obstáculos, ninguém em algum momento poderá cair no mal, porque nós veremos claramente, se não fosse essa montanha de dificuldade que o inimigo colocou, todo mundo poderia se desviar seguindo o bem, mas Deus é tão bom que mesmo com os obstáculos procura e faz um caminho brilhante e não deixa que a luz seja ofuscada. Isso significa que o quê? Que mesmo diante dos obstáculos da vida há sempre uma saída de amor. Peça a Deus que abra o seu entendimento. Peça para ver o caminho que brilha por detrás da montanha, para ver a luz do amor de Deus, mesmo que seja diante de obstáculos intransponíveis. Jesus está sempre perto e pronto para nos ajudar.
quando nós menos esperamos. Lembre-se, há muitas coisas que nós não vamos saber ao certo o que é e por que está a acontecer. Assim como Jó também não sabia o que estava a acontecer nos bastidores, até que Deus veio e perguntou a Jó: por que você fala de coisas que não sabe? E Jó, no final das contas, disse: Senhor, na verdade eu entendo que eu falo de coisas que eu não sei. Então há muitas coisas que nós não vamos conseguir encontrar alguma explicação, né? Como diz o pastor Bulon, quando tudo o que nós conseguimos ver e enxergar são as nossas lágrimas, dificilmente poderemos entender a ação de Deus em nossa vida. Há muitas coisas que nós não conseguimos enxergar e há muitas perguntas que não querem se calar na nossa cabeça. Dentro de tudo isso, nós devemos carregar em nossos corações a esperança do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz: Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, pois as primeiras coisas são passadas. Todas as lágrimas Deus limpará. E o bom é que Deus vai explicar aquilo que ninguém jamais nesse mundo conseguiu explicar. E para o problema do mal, nós temos Jesus como a solução de todos os nossos problemas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão do céu, eu sou a água da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a verdade. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus é tudo que nós temos como solução dos nossos problemas, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo das águas, em nenhum outro nome há salvação, senão no nome de Jesus. Jesus é a solução do teu problema, do meu problema e do problema de todo o cosmos. Lembre-se sempre, há caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas o seu fim conduz à morte. A voz é humana, mas as palavras são de Deus. Que Deus esteja contigo, hoje e sempre. Meu nome é Cirineu Mazonde e pela semana teremos mais, se Deus então nos permitir.